Vou saudar aqui o mestre em Ciências Sociais, coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia, no Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IRE, e autor do livro, como eu citei aqui, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, Benedito Mariano. Benedito Mariano, bom dia. Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. Eu agradeço muito sua presença aqui. Primeira vez que a gente conversa no Faixa Livre. Benedito, muito obrigado por fazer esse papo aqui conosco, para a gente falar um pouco sobre esse tema que é tão importante para o país, que é a segurança pública. Aliás, em 2025, esse tema voltou a ocupar um lugar central no debate nacional e deve ser, pelo menos na minha avaliação, dos temas definidores das eleições desse ano. Em um cenário, o Benedito, marcado ao mesmo tempo pela persistência de índices extremamente elevados de letalidade policial, pelo fortalecimento das facções e das milícias, pelo crescimento da sensação de insegurança nas grandes cidades e pela pressão social por respostas imediatas do Estado. Paralelamente, o debate institucional entre executivo e legislativo tem sido atravessado por propostas como o chamado PL antifacção, apresentadas como soluções de emergência para o crime organizado, mas criticadas por ampliarem o punitivismo, reforçarem a lógica de exceção e não enfrentarem as causas estruturais da violência. Nesse contexto, Benedito, chama a atenção que a esquerda e o campo democrático sigam encontrando enormes dificuldades para disputar esse debate com um projeto próprio de segurança pública, capaz de dialogar com o medo real da população sem aderir ao discurso de repressão como solução e sem reduzir o tema exclusivamente à denúncia de violações de direitos. Partindo, Benedito, da sua trajetória no debate público, do diagnóstico que você desenvolve no livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, que fatores políticos, históricos e culturais explicam essa fragilidade da esquerda brasileira na agenda da segurança pública? E, na sua avaliação, o que é que há de novo, positivo ou negativamente, no modo como a esquerda vem tratando desse tema ao longo dos últimos tempos? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A ideia do tema do livro Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, Anderson, se deu pelo fato de que, nas últimas décadas, quem mais fez propostas para reformar o sistema de segurança pública no Brasil foi a esquerda e o campo democrático. Eu fui um dos coordenadores do programa de segurança pública do presidente Lula em 2003, 2002, 2003. Foi o maior programa de reformas no sistema de segurança pública já feito no país. Lançamos esse programa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e trabalhamos durante quase 2 anos na construção do programa, ouvindo milhares de pessoas, visitando praticamente todos os estados. Qual foi a maior dificuldade? É que as propostas, e eram propostas amplas de reforma do sistema de segurança pública, grande parte não saiu do papel. Então, o que eu chamo de calcanhar de Aquiles é que a esquerda foi o setor da política brasileira que mais fez propostas de reformas, mas, quando vira governo, não implementa aquilo que propôs. Esse é o calcanhar de Aquiles. Não é por falta de propostas. Eu me lembro que, no documento de 2002, entre as propostas constitucionais estava das polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Era uma das principais propostas constitucionais. De lá para cá, avançou alguma proposta do governo de mudar essa referência constitucional? Nenhuma. Eu diria que, de todas as propostas de 2002, 2003, a que saiu do papel foi a criação de presídios federais.
criado pelo saudoso ex-ministro Tomás Basso. Nós propomos, no documento de 2002, 2003, propunha 10 presídios federais. Foram criados 5, e parou nos 5. Para se ter uma ideia, lógico que não é uma comparação, mas só para se ter uma referência, os Estados Unidos têm 110 presídios federais, numa população de 300 e poucos milhões. Nós temos 5 presídios federais. E as organizações criminosas, as facções criminosas, hoje está espalhada no país inteiro. Não tem um estado em que não tem influência de facções criminosas, do crime organizado. Portanto, para se ter uma política efetiva, prisional, relacionados às facções criminosas, precisaríamos ter um presídio federal em cada estado. Pelo menos 26 presídios federais, mais o Distrito Federal, 27 presídios federais. Então, essa é a principal crítica, porque eu ajudei a construir grande parte das propostas que foram feitas desde 2003, em todos os programas, e, infelizmente, grande parte delas não se consolidaram. Esse é um tema muito sensível. Eu não saberia dizer quais as razões pelas quais se propõe muito e quando vira governo, não consolida aquilo que propôs. Mas, historicamente, a esquerda foi perseguida, né, pelo aparato repressivo do Estado, né, e tem uma dificuldade de mexer com o aparato repressivo do Estado. Né? Por exemplo, o Ministério da Segurança Pública, no livro, o livro é uma coletânea de cerca de 60 artigos que eu escrevi nos últimos 30 anos, né, que tenta combinar democracia, direitos humanos e segurança pública. Em 2006, eu fiz um artigo que está no livro por um Ministério da Segurança Pública. Isso já se passa há mais de 18 anos. E estava no programa de segurança do presidente Lula, da chapa Lula-Alckmin. Eu ajudei a construir esse programa. O presidente chegou a anunciar aqui, no período eleitoral, numa coletiva com vários governadores, que criaria o programa, mas o presidente escolheu como ministro da Justiça e Segurança Pública o hoje ministro Supremo, Flávio Dino, que era contra a divisão, né? E acabou não saindo. É urgente a criação de uma pasta própria para a segurança pública. Mas não basta criar a pasta, né? O Ministério da Segurança Pública tem que retomar todas as propostas e reformas que foram construídas nas últimas décadas, principalmente pelo próprio PT. Portanto, sim, criar o Ministério da Segurança Pública, né, e não ter um ministro da esquerda ou do campo democrático, nós vamos criar uma pasta que não vai fazer alteração significativa nesse sistema de segurança pública, que é anacrônico, né, autoritário. Né? O Brasil é um dos países em que a letalidade policial é dos maiores do mundo. Né? Agora saiu os dados de 2025 da letalidade policial, mais de 6.500 mortes. São números inaceitáveis. Né? Sem dúvida. E essa letalidade alta não diminui, né, a sensação de insegurança ou insegurança. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, mais de 650 mil mortes violentas no país.
Uhum. Eu vi aí o diálogo seu com o professor. Esses números são maiores que muitos países em guerra, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o Inclusive, perfil Benedito, de quem morre no Brasil são sempre as mesmas pessoas. sem dúvida. São pretos e pobres, acima de tudo. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, Benedito, a respeito dessa questão da letalidade policial, que é um drama aqui no nosso país. Aliás, o estado onde a polícia mais mata é a Bahia, o estado comandado pelo Partido dos Trabalhadores. É importante deixar isso claro. Eu queria trazer uma outra questão aqui, porque você citou ao longo da sua primeira resposta que uma das soluções seria a construção de mais presídios federais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, num cenário onde a discussão hoje no Brasil é justamente a privatização dos presídios, a privatização das cadeias. Esse é um debate que é feito, inclusive, pelo próprio governo. Uma das soluções para resolver o problema da segurança pública seria a construção de mais presídios? Primeiro, a primeira parte, eu sou contra privatizar presídios, né? Não se pode... o sistema prisional está na mão de iniciativa privada, que tem como objetivo lucro e não recuperar ou cuidar de presos. Então, sou radicalmente contra a privatização de presídio. Evidentemente que o sistema prisional brasileiro é caótico, né? Precisa ter uma ampla reforma no sistema prisional. Mas o debate hoje é o papel da União na segurança pública e no sistema prisional. A participação da União no sistema prisional com 5 presídios é pífia, né? Tem que ampliar a participação, né, do governo federal para atuar principalmente com aqueles presos relacionados a organizações criminosas, né? Então, independente da reforma geral do sistema, que é grande parte está relacionada aos estados, os presos hoje são presos estaduais, né? O sistema penitenciário brasileiro, ele basicamente é estruturado nos estados, né? Eu penso que teria uma influência importante para repensar o sistema se o governo federal entrasse com mais força no sistema prisional, criando presídios federais, um por estado, né? Não é uma mudança muito radical, mas estabelece que em cada estado vai ter uma referência de presídio para aqueles que fazem parte de organizações criminosas, né? Então, eu sou a favor do presídios federais. Isso foi uma ideia de 2003, deveria ter ampliado, né? Só ficou nos 5 presídios, né? E, evidentemente, que precisa uma reforma mais ampla do sistema prisional. Um secretário aqui, Nagashi, meu amigo, fez um projeto interessante de ressocialização de presos, que seria um novo formato de presídios, onde tem diálogo os presos com a comunidade. Infelizmente, esse projeto ficou centralizado em algumas cidades e não avançou. Eu acho que o questionamento principal se dá justamente em relação a isso, o Benedito. É a gente ampliar essa lógica do punitivismo com a criação e a construção de mais presídios. O Brasil hoje tem perto de 1 milhão de presos, a maioria deles presos provisórios, que nem deveriam estar nesses presídios. Esse é um quadro gravíssimo que a gente enfrenta. A gente fala muito sobre o tema da segurança pública aqui no nosso programa. O nosso sistema prisional é uma tragédia, onde se reproduz, acima de tudo, criminosos. Você cria mais criminosos no sistema prisional brasileiro hoje. E ampliar essa lógica de presídios que dialogam hoje com uma dinâmica de reprodução da construção de criminosos seria uma alternativa, porque me chama muita atenção isso. Num quadro onde a gente, acima de tudo, a esquerda historicamente defende o antipunitivismo, a gente
dialogar com essa ideia da construção de mais presídios. Esse é um tema sensível. Evidentemente que eu sou contra o populismo penal que vigora hoje no país, né, que é dito cotidianamente pela direita e pela extrema-direita, mas muitas vezes os setores da esquerda e do campo democrático entram nesse discurso de populismo penal, né? Temos que fazer uma ampla reforma no sistema prisional brasileiro, que é caótico, você tem toda a razão, né? Por isso é importante a criação do Ministério da Segurança Pública, para que o Ministério da Justiça tenha como principal tarefa reformar o sistema prisional. Só isso já é uma demanda enorme para o Ministério da Justiça, né? E criando o Ministério da Segurança Pública, eu penso que a pauta do sistema prisional se tornaria a principal pauta do Ministério da Justiça e Segurança, do Ministério da Justiça sem a segurança pública. O Benedito, dentro da própria esquerda existe um dilema recorrente entre denunciar a violência do Estado e, ao mesmo tempo, responder às demandas populares por proteção, ordem e redução da criminalidade. Por que esse conflito segue paralisando a formulação de propostas mais consistentes de segurança pública no campo democrático? Como é que você vê essa questão? Olha, o Brasil, há uma tradição do sistema de segurança pública que privilegia mais a repressão do que a prevenção, né? Nós temos uma cultura no sistema de segurança pública do país, a cultura do capitão do mato, né? Um país que teve mais de 350 anos de escravidão, né, não muda essa cultura de capitão do mato sem ter uma ampla reforma no sistema de segurança pública, incluindo na reforma uma nova formação de policiais, né? Se pegar qualquer pesquisa, a letalidade policial atinge sistematicamente a população pobre e negra das periferias, de 80% a 90%. Né? Então, a letalidade policial no Brasil não é aleatória, né? Ela atinge sistematicamente a população pobre e negra. Por isso que eu sempre digo que o sistema de segurança pública brasileiro carrega um preconceito histórico contra pobres e negros. Então, se não tiver uma nova formação e uma reforma no sistema que aprofunde esse debate do preconceito histórico, os dados da letalidade policial no país não vão mudar. Nós não temos policiamento preventivo, policiamento de proximidade. Se corre atrás do criminoso e não para se evitar o crime, né? Você sabe que o conceito de policiamento de proximidade, policiamento comunitário, é de um ex-primeiro-ministro inglês, Robert Peel, do século XIX, né? Ou seja, é um conceito que tem mais de 200 anos e aqui no Brasil é um tabu, né? Nós não temos, nos 26 estados e no Distrito Federal, nenhuma unidade, nenhum batalhão da Polícia Militar, por exemplo, especializado em policiamento de proximidade. O que se tem de unidades, abre aspas, de elite nas polícias estaduais é elite do choque, é elite de repressão, né? É isso que precisa alterar, mas evidentemente que segurança pública, mudar o sistema, precisa muita vontade e decisão política. Nós já tivemos momentos em que era uma conjuntura mais favorável
para a mudança do sistema e não fizemos. Agora, com o Congresso Nacional, onde a presença da direita e da extrema-direita é muito forte, né, as condições de mudança são mais difíceis. Né? Eu acho que foi uma boa iniciativa do ex-ministro Lewandowski de encaminhar um projeto de PEC da segurança pública que não estabelece grandes mudanças, mas tem uma coisa que é importante na PEC, é que estabelecer que cabe à União as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Porque, Anderson, a União só estabeleceu diretrizes para a política de segurança pública no período de ditadura, no período de arbítrio. A transição democrática não estabeleceu as diretrizes da Política Nacional de Segurança Pública. Então, era fundamental, para iniciar repensar o sistema de segurança pública, constitucionalmente estabelecer que a União é responsável pelas diretrizes da segurança pública. O relator da PEC, deputado Mendonça Filho, ele desfigurou por completo a PEC, né? Inclusive tirando essa referência da União ser responsável pelas diretrizes da segurança pública. Então, se a PEC da segurança passar a partir do relatório do Mendonça Filho, será a PEC da extrema-direita. Né? Então, ele praticamente desfigurou a PEC que propunha reforçar os órgãos corregedores, né? Estabelecer que o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, que são importantes para estabelecer política, não poderia ter cortes. Né? Tem alguns avanços importantes na PEC, mas, infelizmente, ela foi totalmente desfigurada. Cria, no relatório, a chamada, abre aspas, Polícia Municipal, que eu sou contra esse tema. Né? As guardas municipais têm um papel importante no sistema de segurança pública para fazer aquilo que mais faz falta ao sistema, que é prevenção. Né? Ora, o relator estabelece que serão polícias municipais, as guardas municipais de municípios com mais de 100 mil habitantes. 80% das guardas municipais existentes no Brasil hoje estão em municípios com menos de 100 mil habitantes. Portanto, o relatório extingue 80% das guardas municipais, né, que, se seguir o que está no Estatuto Geral das Guardas, a Lei 13022, de 2014, pode ser uma agência importante para fortalecer a prevenção. Evidentemente que, quando se fala em desmilitarizar setores da segurança pública, nós temos que incluir as guardas municipais. Tem guardas municipais tanto militarizada como as polícias militares. Né? Então, é um retrocesso. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, Benedito, a Guarda Municipal já anda armada aqui. Lamentavelmente, isso acontece aqui no Rio de Janeiro. Há um quadro de militarização, de fato, das guardas municipais em diversas regiões do país. O Benedito, eu queria, antes de a gente seguir aqui, eu quero lembrar mais uma vez para quem está acompanhando aqui o nosso programa, que a gente está sorteando ao longo dessa semana o livro do Benedito Mariano, esse que está aí na tela, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, livro publicado pela editora Contracorrente, uma parceria que a gente faz aqui com a Contracorrente, com outras editoras, sorteando toda semana um livro diferente, fazendo uma entrevista com o autor da obra, enfim, entre todos vocês que enviarem seus superchats ou super stickers ao longo da semana, hoje, ontem, amanhã, quinta e sexta-feira, todos vocês que enviarem, estão assistindo Faixa Livre, enviarem contribuições via superchat, super sticker, automaticamente estão concorrendo ao sorteio de um exemplar do livro do Benedito Mariano, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático. Então, apoie aqui o nosso programa, o nosso Faixa Livre, e concorra a esse livro
está na tela. Muito importante o apoio de vocês para o Faixa Livre, inclusive, conseguir se manter no ar. Apoie e concorra a esse livro do Benedito Mariano na sexta-feira. Todo superchat, super sticker já está concorrendo. Benedito, eu queria avançar aqui num tema que você já tratou, tem tratado ao longo desse nosso papo, que é justamente o tema da letalidade policial. Eu queria mais uma vez lembrar aqui aos nossos espectadores que no Brasil o estado onde a polícia mais mata é governado justamente pelo PT, que é o estado da Bahia. O Jerônimo Rodrigues é o governador lá da Bahia. Além disso, o vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá, é um desses que adota discursos típicos da extrema-direita, dizendo que criminoso tem de morrer, enfim, um negócio inacreditável. Benedito, o PT ele entrou na vala comum dessa lógica punitivista e assassina, que sempre foi a principal bandeira dessa extrema-direita protofascista quando o assunto é segurança pública. Como é que você vê esse debate sobre o tema da segurança pública sendo feito hoje dentro do PT, considerando que o vice-presidente nacional do partido é o Washington Quaquá e que o estado onde a polícia mais mata no país é governado pelo PT já há alguns anos? Primeiro, registrar que eu já falei isso em outras oportunidades, a política de segurança pública na Bahia, com esses dados de letalidade, é absurdo, né? O governador, há um tempo atrás, mudou todo o comando da polícia militar, da polícia civil, da polícia técnica científica, do corpo de bombeiro, mas é preciso mudar não só as direções, mas a política de segurança pública na Bahia, que é equivocada, né? Os índices de letalidade na Bahia cresceram, você tem razão, principalmente a partir dos governos do PT na Bahia. Então, está equivocada a política de segurança pública na Bahia. Tem um projeto que foi lançado em outubro, a partir da iniciativa do secretário de Justiça e Segurança Pública, Felipe Freitas, que busca gradativamente diminuir a letalidade policial na Bahia. O programa foi lançado em outubro, então vamos ver se até outubro desse ano, depois de um ano, se esses números absurdos diminuam na Bahia. A letalidade policial no Brasil é reflexo, né, da cultura do sistema de segurança pública que pregoa mais a repressão do que a prevenção, como eu tinha te falado. E eu quero registrar que eu não sou contra guardas civis municipais serem armadas, né? Eu fui secretário de Segurança Municipal em Osasco, em São Bernardo do Campo, em Diadema, 2 vezes na capital de São Paulo, e eram guardas municipais armados. O problema não é a arma, né? Em São Paulo, no período que eu fui secretário do governo Marta, né? 3 anos eu fui secretário de Segurança, foi o ano que foi no governo Marta que se criou a Secretaria de Segurança Urbana. Nós tivemos, em 3 anos, 2 ocorrências em 3 anos com morte de pessoas, com uma guarda que hoje tem quase 7 mil pessoas. Na época, tinha 6 mil. Né? 2 ocorrências em 3 anos com morte. Né? Para fazer um paralelo, só a operação Escudo e Verão, na Baixada Santista, foram mortos mais de 80 pessoas em menos de um mês e meio. Né? Então, as guardas municipais não podem seguir essa cultura de policiamento repressivo que nem é função da Guarda Municipal. Eu penso que o policiamento repressivo é contra a cultura e contra o que é atribuição da Guarda Municipal. Mas, infelizmente, tem muitos
prefeitos, inclusive da esquerda, né, que criam unidades de repressão dentro da Guarda Municipal e aí desfigura, né, o conceito de Guarda Municipal, que foi criado para fazer policiamento preventivo, exclusivamente preventivo, e cuidar de próprios públicos. Benedito, para a gente fechar aqui o nosso papo, a gente está em ano eleitoral, você sabe que teremos eleições presidenciais, eleições gerais no fim do ano, mês de outubro, e, como eu citei aqui na abertura, na minha avaliação, o tema da segurança pública deve dominar essa disputa eleitoral em outubro, deve ser um tema que pode definir o próximo presidente do país. Eu queria saber como é que você avalia o presidente Lula tratando desse tema da segurança pública ao longo desse ano. Você já defendeu aqui que haja uma separação ali do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como é que você avalia que o governo deve lidar com esse tema, especialmente em ano eleitoral? Como é que o presidente Lula e a candidatura dele, a sua chapa presidencial, deve tratar desse tema ao longo desse ano? Eu ainda espero que o presidente Lula crie o Ministério da Segurança Pública esse ano, né? Estava no programa de segurança pública, foi anunciado o Ministério da Segurança Pública, e nós temos que ter o Ministério da Segurança Pública para, a partir dele, estabelecer alguns programas nacionais, né? Precisa ter um programa nacional para diminuir os homicídios dolosos no país, as mortes violentas, que são números absurdos, né? Um programa nacional para enfrentamento ao feminicídio, um programa de defesa das mulheres. O feminicídio cresceu no país inteiro, né? Um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, já tem uma força-tarefa na Polícia Federal, mas precisa ter um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas, com as polícias da União, com a Receita Federal, COAF, precisa ir atrás do dinheiro do crime, né? E atuar sistematicamente, né, para retomar os territórios ocupados pelo crime e atuar no andar de cima do crime. A operação na Faria Lima, Carbono Oculto, deveria ser operações sistemáticas, né? E uma única operação, a infiltração de uma organização criminosa, movimentou em 4 anos mais de 40 bilhões de reais. E é essa organização do andar de cima que garante as ações violentas nos territórios ocupados pelo crime. Então, o Ministério da Segurança Pública é urgente e necessário. Acho difícil que a PEC da Segurança Pública passe sem ser totalmente desfigurada, né? Portanto, é importante ter programas nacionais de segurança pública. É tirar do papel, por exemplo, alguns dos programas que eu estou citando aqui estava no programa da chapa Lula-Alckmin. Nós temos dificuldade, e esse é o problema da esquerda e do campo democrático, de transformar em políticas públicas aquelas propostas que a gente apresenta para a sociedade. Esse é o maior problema da segurança pública. Então, eu espero que se crie o Ministério da Segurança Pública, que o ministro seja da esquerda e do campo democrático e que, a partir do ministério, tire do papel as centenas e centenas de propostas para mudar o sistema de segurança pública, que é anacrônico e autoritário. Benedito Mariano, quero agradecer mais uma vez a sua presença, lembrar mais uma vez aos nossos espectadores, Benedito é autor desse livro que está na tela, Segurança Pública, o calcanhar de Aquiles da esquerda e do campo democrático, livro publicado pela editora Contracorrente, está sendo sorteado, inclusive, entre todos vocês que enviarem superchat e super stickers. Na edição de sexta-feira a gente vai fazer esse sorteio, então contribua aqui com faixa livre, envie aí a sua participação via superchat ou super sticker e concorra ao livro do Benedito, que está aí na tela. Benedito, quero mais uma vez agradecer a tua presença, parabenizar pela publicação do livro e que a gente possa voltar a debater esse tema da segurança pública em breve aqui
no nosso programa. Muito importante sua participação aqui conosco. Obrigado mais uma vez e um bom dia para você. Obrigado, eu que agradeço, Anderson. Estou à disposição aqui para a gente continuar conversando. Obrigado, Benedito. Um grande abraço. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com Benedito Mariano. Benedito Mariano, que é cientista social, mestre em ciências sociais, coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, o IREE, e autor do livro Segurança Pública, Calcanhar de Aquiles da Esquerda e do Campo Democrático, livro que a gente está sorteando aqui, mais uma vez, entre todos vocês que enviarem superchats e super stickers ao longo dessa semana, publicado pela editora Contra a Corrente.